Se você tem uma empresa que contrata trabalhadores PJ, eu tenho uma pergunta bem direta para você. O seu contrato, ele aguenta uma auditoria da Justiça do Trabalho hoje? Isso porque em 2026 o STF deu uma decisão extremamente favorável para empresas que contratam trabalhador PJ. Essa é a boa notícia. A má notícia é que mesmo com essa decisão, tem empresas cometendo erros básicos suficientes para serem derrotadas num processo na Justiça do Trabalho, caso esse PJ queira os direitos de CLT. Então nesse vídeo você vai entender o que o STF decidiu sobre a pejotização, quais são os 5 erros mais comuns que podem fazer você perder um processo na Justiça do Trabalho sobre esse assunto, um erro oculto, despercebido por diversas empresas nesse segmento e ainda um protocolo, um passo a passo de como você estruturar a sua operação da forma adequada, aproveitar essa vantajosa decisão do STF e ter esse trabalho PJ de forma segura no seu negócio. Por anos, a Justiça do Trabalho foi um terreno difícil para empresários. Juízes antigos sempre decidiam a favor do empregado, não importa o contrato que você tivesse. Se aparecesse lá uma testemunha que falasse algo a favor daquele trabalhador, de repente, pum, a decisão judicial a favor dele. Então, um contrato de PJ ele era rasgado, não valia nada. E a decisão trabalhista sempre privilegiava o empregado. Até se criou essa fama, né? Trabalhador entrou com a ação, é causa ganha. Só que esse contexto foi mudando ao longo dos anos e especialmente em 2026 sofreu a maior mudança de todos os tempos. O STF passa a decidir a respeito desse tema e muda as regras do jogo. Só que mesmo com essa mudança, como eu disse, muitos empresários cometem erros básicos ainda. Então, o que exatamente o STF decidiu? Através de uma decisão do ministro Gilmar Mendes, ele disse o seguinte: todos os processos trabalhistas em que um PJ está pedindo um vínculo de CLT ficam paralisados e suspensos, não podem ser julgados. Isso afetou mais de 50 mil processos que estavam tramitando na Justiça e todos os novos que estão chegando sobre esse assunto também são paralisados, esperando uma decisão do STF única, que vai criar a regra que afeta todo mundo envolvido nesse tema. O que já está aparecendo para nós a respeito dessa decisão é que o STF está se posicionando no sentido de que o trabalhador deve ter a liberdade para escolher se ele prefere um modelo mais livre, mais aberto, que é o do PJ, com mais dinheiro para ele no bolso dele, com mais liberdade, com menos garantias e com menos direitos. Ou se ele prefere um modelo CLT, onde ele tem mais direitos, mais garantias, mais estabilidade, previsões, mas fica menos dinheiro no bolso dele. Até porque, por exemplo, o FGTS é um dinheiro do trabalhador que ele não tem acesso, exceto em algumas hipóteses que a própria lei garante. Então, isso é o que está em discussão e o que o STF decidir no final vai criar regra para todo mundo. Só que essa decisão do STF, ela não cria uma proteção ampla, absoluta e de qualquer forma. O que eu quero dizer é, a decisão do STF não protege fraude. Se mesmo com essa nova regra a favor você cometer erros básicos, caracterizadores de fraude, você terá a perda de um processo trabalhista. Então eu vou te apontar esses erros, mas antes de falar deles, tem mais uma pimentinha nesse tempero, nessa relação, que é a reforma tributária. Ela vem já em 2026, mas em 2027 ela começa os seus impactos financeiros de forma mais imediata. E a reforma tributária diz basicamente o seguinte: sabe o trabalhador PJ que já custava menos para a empresa, que era mais barato? Agora ele ainda vai gerar crédito tributário dentro da reforma tributária. Então a empresa que tem um trabalhador PJ vai pagar menos imposto. Por outro lado, o CLT, que já era mais caro por natureza, não vai gerar o crédito tributário na reforma. Então ele se torna ainda mais caro em comparação ao trabalhador PJ. Isso não é só encargo trabalhista ou tributário. Isso é crédito, que muda o custo final, a margem de lucro e o resultado de cada empresa. Portanto, a tendência, a intenção é pejotizar todo mundo. Mas antes que você saia fazendo isso de qualquer jeito e sem orientação e sem estrutura, eu entro agora exatamente nos 5 erros mais comuns e eu vou do mais grave até o mais leve para que você entenda o que você deve cuidar e não cometer fraude na pejotização. O primeiro erro e o mais grave de todos é um controle de jornada. Pela própria natureza do trabalho PJ, ele deve ser livre para fazer o horário dele.
Então, se você controla a hora que ele entra, a hora que ele sai, a hora que ele almoça, a hora que ele vai no banheiro, quantos dias ele trabalha, você paga ele por hora, você está cometendo o erro mais grave de todos, que é tratar um PJ como se fosse um CLT. O segundo erro é a subordinação. Então, se você aplica advertências, punições, chama atenção, desconta salário, exige atestado médico, dá advertência, esse tipo de comportamento é de autocontrole típico de CLT, erro grave para quem tem trabalhador PJ. O terceiro erro envolve a pessoalidade. Então, o CLT, ele presta serviço pessoalmente, o que quer dizer que ele não pode chamar uma outra pessoa no seu lugar. O PJ, por ser uma empresa, poderia trazer outra pessoa no lugar dele para fazer o serviço, ainda que fosse em caráter de exceção, em alguma data ou outra, conforme o combinado, mas isso não deveria gerar nenhum tipo de proibição, impedimento, problema ou coisa do gênero, porque no PJ não existe a pessoalidade, no CLT existe. Então, se você exigir pessoa específica através de um PJ, também estará cometendo um erro. O quarto erro já é um pouco mais leve, mas ainda é um erro. Então, é a integração estrutural. Se você colocar esse PJ para dentro da sua estrutura empresarial, dando os mesmos benefícios que você dá para um CLT, como, por exemplo, um vale alimentação, um vale transporte, um vale dia de descanso, tratar de fato como um empregado, dá para ele um domínio próprio de e-mail e etc. E aqui, gente, são exemplos, tá? Nunca olhe um exemplo meu isoladamente, porque se você respeitar tudo do PJ e ele apenas usar um e-mail com o domínio da empresa, não vai ser isso que vai invalidar a relação de PJ. Mas o combo de tudo que eu falei é a soma dos erros. E por último, o quinto erro é a exclusividade sem compensação. Então, quando, além de ser pessoal, eu exijo que esse PJ seja exclusivo meu, que ele não pode trabalhar com mais ninguém, atender mais ninguém, ele é único e exclusivo meu, eu estou tornando ele mais parecido com um CLT do que com um PJ. Detalhe, se essa exclusividade tem uma compensação, tem uma negociação à parte, tem uma condição especial, tudo bem, porque isso é normal dentro das realidades de empresas que negociam segredos, estratégias e exclusividade. E agora, além dos 5 erros, a gente vai para o erro silencioso, aquele que muitos empresários não perceberam, mas está construindo uma prova grave contra a empresa dentro de um processo trabalhista no futuro, que é a subordinação algorítmica. Como é que ela funciona na prática? Quando você controla através de sistemas automatizados, por exemplo, Monday, Trello e outros equivalentes, tudo que esse trabalhador faz. Você faz uma microgestão. Você sabe que horas ele está online, você controla se ele deslogou do sistema, você controla o tempo de produtividade para cada tarefa. Essa microgestão pode ser caracterizada como uma subordinação e atrair esse vínculo CLT. Esse ponto, ele é inovador, não é a maioria dos juízes que pensa sobre isso, mas já é um ponto de risco para ficar atento sim, porque eu não estou proibido de usar o Monday, o Trello ou outros sistemas automatizados, mas o que é típico do PJ é eu controlar a entrega, o resultado, o serviço e não o mínimo detalhe no meio do caminho para gerar aquela execução. Se eu controlo tudo, cada vírgula, cada mínimo detalhe, cada presença, cada ausência, existe uma subordinação muito grande e existe sim um risco dessa pessoa se transformar num CLT. Então, para proteger você desses erros, a gente entra agora no protocolo que eu criei em algumas etapas práticas para que você tenha mais segurança jurídica nessas realidades de PJ. E o primeiro ponto, o ponto de partida é o contrato. O seu contrato não deve prever um horário ou uma função específica ou um salário fixo. O seu contrato de PJ ele deve prever o quê? Uma entrega específica, como por exemplo 20 edições por X valor, ou seja, é um dinheiro pago em cima de um serviço ou produto combinado em quantidade que deve ser entregue no prazo tal. Até é possível que essa estruturação fique por fora do contrato, como acontece, por exemplo, com iFood, com Uber, onde simplesmente no contrato o PJ aceita os termos de uso, mas através do aplicativo, cada entrega tem um preço definido e ele é perguntado se ele aceita a corrida, se ele aceita a entrega, se ele aceita fazer o serviço e se ele cumprir com satisfação, ele recebe aquele valor decorrente do serviço que ele prestou. O segundo ponto de atenção diz respeito à comunicação, a forma como você trata esse PJ e leva para ele as demandas. Se você inclui ele num grupo com todos os seus CLTs, onde existe a comunicação de horário,
de cobrança, de presença e de exigência, ele vai receber ordens como se fosse um CLT, ainda que indiretamente. Então você deve ter um canal de comunicação específico e personalizado para o PJ, onde a comunicação vai ser adequada à realidade dele, com exigência de trabalhos que devem ser desenvolvidos, se ele aceitar fazer os trabalhos, valor que será pago sobre esse trabalho e prazo de entrega com uma qualidade mínima exigida, mas sem um controle de microgestão. Terceiro ponto importantíssimo, no pagamento do valor, sempre exija a nota fiscal. Inclusive, você pode exigir a nota fiscal antes de fazer o pagamento para garantir que você tenha nota fiscal, porque quem emite nota fiscal é PJ, CLT não faz isso. Quarto ponto importante, na gestão. Ao implementar OKRs e ter os seus objetivos específicos para a empresa, faça uma liderança por objetivos e por entregas, e não por vigilância e controle de horário ou presença, que é típica do CLT. Então, o seu papel é dar clareza do que você precisa, o como cabe ao PJ. E o último ponto desse protocolo é que você tenha um bom advogado, um bom jurídico para te acompanhar e te assessorar na sua empresa, porque esse tema sofre mudanças constantemente, dúvidas aparecem no dia a dia e você precisa ter quem consultar com disponibilidade, com agilidade e com segurança, para que a sua tomada de decisão específica para a empresa tenha uma base sólida de quem poderá estar lá para te defender quando for necessário. Então, lá no início desse vídeo eu perguntei se o seu contrato suportaria uma auditoria da Justiça do Trabalho. Talvez você tenha sentido alguns calafrios, tenha ficado com medo, mas eu tenho certeza que agora, depois de assistir esse vídeo inteiro e ver o protocolo que eu apresentei, você tem muito mais segurança para estruturar a sua operação e não cometer erros básicos. Assim você fica na melhor posição possível nesse momento em que o STF está decidindo a favor das empresas que querem pejotizar, exatamente no momento em que a reforma tributária vem e também traz crédito tributário para quem tem trabalhador PJ. Então essa é uma tendência, é um movimento que vem para ficar e você deve se preparar para essa realidade, porque se você não fizer, o seu concorrente vai fazer, ele vai ter custo menor, vai ter um preço mais competitivo que o seu. Agora eu quero saber, desses erros todos que eu trouxe, qual deles que você comete ou cometia e vai deixar de cometer? Coloca aqui nos comentários para eu ver os comentários. Se tiver dúvida também, deixa aqui que eu vou procurar responder e a gente se vê nesse mesmo canal nos próximos vídeos. Até lá. Tchau.